Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 927753737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Muitas vezes perguntam-me: Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Atibank. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Atibank simplifica. Muito boa tarde, Pedro. O meu nome é Mário Pereira, 34 anos. Começar por, como é hábito, agradecer todo o trabalho que tem feito em prol da literacia financeira dos portugueses. No meu caso, apesar de eu já conhecer o trabalho do Pedro nas reportagens que faz no canal SIC, só há menos de um ano é que me tornei um ouvinte assíduo do seu podcast. E devo dizer que foi de facto uma revolução, porque nesse período de tempo já fiz um PPR para mim e para a minha esposa, ambos de perfil agressivos. Temos também um PPR para cada um dos nossos filhos, um deles 2 anos e outro um bebê de 3 meses. Tenho também 3 ETFs, um deles o famoso SP500, mas todos eles a render muito, muito bem, para lá, obviamente, da inflação, e esses ETFs que eu reforço mensalmente. Temos também o nosso fundo de emergência, o nosso fundo de maneio, e não temos qualquer tipo de empréstimos pessoais ou para automóveis ou o que seja. Portanto, o único empréstimo que temos é o crédito à habitação, e por isso, com algum orgulho e até com alguma responsabilidade, posso dizer que já nos encontramos no 5º passo do método ganhar dinheiro. E portanto a minha pergunta agora é: como é que continuamos a diversificar a partir daqui? Ou seja, para além dos ETFs, para além dos PPRs, obviamente algum dinheiro também em certificados da Forro e outras ferramentas de capital garantido, qual é que o Pedro acha que seria o próximo passo para continuar a diversificação? Eu confesso que sou bastante adverso ao investimento em imobiliário, por isso estava aqui à procura de um tipo de diversificação diferente. E pronto, mais uma vez agradecer por todo o seu trabalho e, se me permite, enviar um abraço conterrâneo aqui a partir da Covilhã. Olá, viva! Um abraço também para esse conterrâneo. Sim, eu cresci na Covilhã, no município da Covilhã, numa aldeia chamada Paúl, e estudei na Covilhã, na escola secundária Frei Heitor Pinto, e tenho muitas saudades desses momentos que eu vivi lá. E foi muito importante para mim, agora que vivo em Lisboa desde os meus 20 e tal anos, é muito importante ter a experiência de ter crescido numa aldeia, porque permite-nos ter um olhar mais robusto sobre a realidade, perceber quais são as necessidades, vantagens e desvantagens de viver no interior do país e vantagens e desvantagens de viver numa grande cidade. Mas pronto, isso levava-nos a uma conversa muito longa. Vamos lá então responder à sua pergunta. Em primeiro lugar, parabéns, está a fazer tudo bem, se é que se pode dizer isto, porque cada um tem o seu perfil. Espero não, ficou para mim claro que recolheu a informação que achou que devia recolher. Você e a sua mulher pensaram pela vossa cabeça, acharam que esse era o melhor caminho para começar a preparar o vosso futuro e o futuro dos vossos filhos, e escolheram ferramentas que são clássicas em Portugal, não são burla, não são ferramentas gananciosas no sentido em que as pessoas arriscam demasiado para obter resultados rápidos. Não, são ferramentas de resultado lento, mas praticamente garantido. Este garantido entre aspas, na medida em que nada é garantido, mas olhando para os últimos 80 anos, foi uma opção que fez sentido e que cumpriu estes objetivos. Então, em resumo,
Já têm o vosso fundo de emergência, excelente. Já fizeram um PPR para vocês, excelente. Já fizeram PPRs para os vossos filhos, excelente. Já têm 3 PPRs, sendo que um deles é o SP500, excelente. Quer dizer que já estão a diversificar também nos ETFs, não apenas um tipo, mas vários setores. Espero que tenham pensado nisso com consciência e com algum critério, que não tenham escolhido ao calhas. Não fiquei nada com a ideia de que tenham feito. E agora pergunta, partindo eu do princípio, pelo menos é a minha interpretação, de que ainda vos sobra algum dinheiro para investir em outras coisas, então vou partilhar consigo e com todos os que estão a ver este episódio a minha experiência, que vale tanto como a vossa. Isto é apenas para vos abrir janelas, não é um conselho para fazerem aquilo que eu vos estou a dizer. Vou partilhar convosco aquilo que eu tenho aprendido com os meus erros e com as minhas decisões que considero que foram acertadas até ao momento. Primeiro ponto: fazer um PPR é mais do que simplesmente pôr algum dinheiro num PPR ou em vários e esquecer esse dinheiro e deixá-lo crescer. Quero dizer com isto que, para esta estratégia funcionar e chegarmos à idade da reforma com valores que mudem a nossa vida para melhor, a nossa e a dos nossos filhos, exige reforços mensais constantes e que se adaptem aos nossos rendimentos. Portanto, há 2 formas de fazer um PPR. Uma forma é pegar, por exemplo, em 1.000 euros, 1.500, 2.000 ou 3.000 ou 4.000, seja lá o que for, e fazer um PPR. Pode ser o PPR mais bem escolhido de Portugal. Mas, se crescer 100%, 2.000 tornam-se 4.000 euros. É bom? Claro que é excelente, mas não deixam de ser apenas 4.000 euros. Portanto, quando me diz que já fez um PPR para cada um dos membros da família, coisa que eu também já fiz, e que tem ETFs, eu tenho de partir do pressuposto que está a reforçá-los mensalmente ou com a maior regularidade possível. Só assim é que o seu dinheiro vai crescer. No bolo grande. Não é a percentagem do que crescer esse valor que colocou lá inicialmente. O ideal é começar logo com um valor relevante. Pode ser 1.000 euros, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 euros. E depois, a partir daí, reforçar com 50 euros por mês, 100 euros por mês, 200 euros por mês, 300 euros por mês, ou o que considerar que é o mais útil para atingir o seu objetivo. Tudo depende de quanto dinheiro quer ter na sua reforma. E os simuladores permitem-lhe fazer essa conta utilizando a ferramenta dos juros compostos. Este é o primeiro ponto e é a primeira lição de literacia financeira que queria dar nesta resposta específica à sua pergunta. Não é só fazer, é fazer e reforçar mensalmente, ou pelo menos anualmente. A vantagem de reforçar mensalmente é que vai apanhar todas as fases do mercado, as boas e as más. É nas más, como sabe, que ganha dinheiro no futuro, reforçando quando os mercados estão em queda. Mas, se fizer isto mensalmente à data X, que é como eu faço para os meus 2 filhos, portanto, o banco já sabe, é uma ordem automática, no dia tantos de cada mês, sai 50 euros para cada um. E isto já há vários anos. E já tem um valor muito relevante, como já vos contei em episódios anteriores. Apenas com 50 euros por mês. Que eu acho que é um valor que praticamente qualquer família em Portugal consegue fazer
Porque estamos a falar de 25 euros por cada um dos membros do casal. Quer dizer, se não conseguirem poupar 25 euros por mês, então as vossas finanças estão mesmo muito mal e têm de levar uma grande volta. Ou têm de cortar coisas que não são mais importantes do que o vosso futuro, ou têm de aumentar os vossos rendimentos. Não há outra forma de lidar com isto. Portanto, se já reforçam os PPR, se já reforçam mensalmente os ETFs, quer dizer, acho extraordinário que queira diversificar ainda mais. Porque isto já é ter 4 PPRs e ter 3 ETFs, já é uma excelente diversificação, partindo do princípio que são de setores diferentes. Mas vou responder à pergunta. E depois no final vou dar uma dica adicional, que é: mas se quer diversificar ainda mais, tem um mundo para explorar. Já disse que não gosta de imobiliário. Eu também ainda não gosto porque não experimentei, não é? Porque preciso de abdicar de um valor relevante dos meus investimentos, com os quais estou a obter bons resultados, para dar como entrada para uma casa. E depois vou ter as chatices de ser senhorio, vou ter de ter aqui uma grande organização, vou ter de reservar dinheiro para obras no futuro, vou ter de tratar do IRS, de mais esse rendimento, etc, etc, etc. E eu, para já, também não tenho interesse em avançar já para isso. Mas estou a pensar fazê-lo no futuro, mas para já ainda não. Para além dos PPR e dos ETFs, eu vou apenas fazer uma listagem de outras ferramentas financeiras que eu tenho e vou falar dos rendimentos médios de cada uma dessas ferramentas. Ora, também tenho fundos de investimento que, no fundo, são os PPR, mas sem as vantagens fiscais dos PPR. Mas, como são mais arriscados, não é? Têm alguns deles um rendimento maior do que os PPR. Fundos de investimentos setoriais, ligados à tecnologia, ligados ao grande consumo, regionais a nível internacional, portanto, ou dos Estados Unidos, ou de países emergentes, ou de um determinado país da Europa, ou de um determinado setor dentro das marcas comerciais. Enfim, tenho vários fundos de investimento em vários bancos e corretoras. Basta contactar o seu banco ou os seus bancos e perguntar que fundos de investimento é que aconselham para o seu perfil. Tem moderados e tem agressivos e tem conservadores. Também dá. Também tenho ferramentas peer-to-peer, P2P, ou seja, em que eu empresto dinheiro a empresas, pequenos empresários, e depois eles pagam-me juros. Tenho 2 dessas ferramentas, tenho a GoParity, que são portuguesas as duas, e a Raise com Z. Tenho rendimentos na ordem dos 4%. Tudo bruto, ok? Rendimentos brutos, 4%. Os fundos de investimento que eu tenho, alguns estão a render 40%, 50%, 60%, 70%, mas porque comecei já há 5 ou 6 anos. Portanto, é preciso anualizar esses valores. Para além disso, também arrisquei em criptomoedas. Tenho 3 criptomoedas. Tenho Ethereum, tenho Litecoin e tenho Bitcoin. Há centenas, se não milhares de criptomoedas. É preciso saber o que está a fazer. Eu arrisquei apenas por literacia financeira. Já tive valores bastante relevantes em criptomoedas. Já tive uma criptomoeda que me correu muito, muito mal e que perdi praticamente tudo o que lá pus. Neste momento em que estou a gravar, na Bitcoin estou a ganhar 4, 5, 6, 7%, o que é muito pouco, mas já ganhei 500% em Bitcoin há uns anos.
Ainda estou a utilizar o dinheiro que lucrei nessa altura para este reinvestimento. Na Ethereum, tudo isto depende da altura em que começou. Estou a ganhar cerca de 50%. Também tem de ser anualizado. Tudo isto é muito mais arriscado do que essas duas ferramentas que já tem. Ok? Também tenho certificados de aforro. Não tenho depósitos a prazo, já há anos e anos e anos. Também tenho alguns PPR muito mais arriscados, que são 100% de ações. Outros, tenho outro PPR que fiz recentemente, que não tem nada a ver com os Estados Unidos e é feito só com setores de negócio muito específicos e que também tenho muita curiosidade para ver como é que vai correr. Portanto, eu arrisco também um pouco em coisas que não conheço muito bem para ver como corre. Também há quem invista em REITs, ou seja, REIT, REIT, que são fundos de investimento imobiliários. Não compra nem vende imóveis, mas coloca dinheiro em fundos que investem em imóveis. Vou dar um exemplo. Por exemplo, há um determinado fundo de investimento imobiliário que, por exemplo, tem a maior parte de uma marca de hipermercados. Portanto, todos os armazéns grandes onde está essa marca de hipermercados são geridos por esse fundo imobiliário e, portanto, é como se um Pingo Doce desta vida, ou um Continente, ou um Auchan, me pagasse renda mensalmente ou anualmente por eu estar a arrendar esses espaços a essas grandes empresas. Podem ser centros de escritórios, podem ser centros comerciais, raramente são casas particulares. É outra hipótese. Portanto, tem por aqui muitas coisas para começar a ler, a investigar, a perguntar, mas aquilo que eu lhe queria, agora voltando ao princípio, a grande dica que eu lhe queria dar, com base na minha experiência, é que não deve diversificar demasiado. Porquê? Porque eu fiz as contas há cerca de 15 dias, eu e a minha mulher estávamos a analisar o nosso portfólio ou a nossa carteira de investimentos e estive a contar todas as ferramentas diferentes e instituições onde nós temos dinheiro e cheguei à conclusão que são mais de 20. Portanto, eu tenho dinheiro em mais de 20 produtos diferentes. Eu não aconselho isso a ninguém. Não vale a pena. É demasiado. Eu faço isto por missão financeira, para poder partilhar informação convosco. Eu não me sinto à vontade em falar-vos de um produto sem eu o ter, sem eu o perceber, sem saber quanto é que custa subscrevê-lo, quais são as comissões, como é que essas empresas comunicam connosco, quanto é que se paga se eu resgatar e depois como é que se preenche no IRS quando resgato. E, portanto, eu quero saber isso tudo para saber do que falo. E, portanto, faço isto por essa razão. Não aconselho a ninguém, porque é muito difícil controlar tudo e estar em cima de tudo. Assim, o conselho que eu lhe dou é: escolha, se quiser, mais um produto de todos estes que eu mencionei, para saber como funciona, para saber do que fala, eventualmente até para se arrepender de o ter feito, se for o caso, ou então simplesmente para ficar contente consigo próprio porque arriscou em mais um produto e já o conhece e pode falar sobre ele com propriedade. Agora, acho que se está a esquecer aqui de uma coisa fundamental. Já disse que tem um crédito à habitação e disse que estava no 5º passo do livro Ganhar Dinheiro. Ora, esse método que eu menciono implica no 5º passo amortizar a sua casa. E, portanto, eu diria que, estando controlado o presente, estando controlado o futuro, já estando a pôr dinheiro de lado para cumprir outras metas intermédias a médio prazo e a longo prazo,
então aí deve começar a pensar como investimento em liquidar o seu crédito à habitação. Se eu não fizesse nada, eu estaria a pagar a minha casa até aos 82 anos. Eu, neste momento, já estou muito perto de liquidar completamente, amortizar completamente o meu crédito à habitação, o que me vai permitir ficar livre, completamente livre de todos os créditos e de todas as responsabilidades com entidades financeiras 20 anos mais cedo. Eu vou estar livre, eu e a minha família, 20 anos mais cedo daquilo que eu considero uma espécie de prisão domiciliária. Ora, eu consegui em 15 anos, que são os anos que tenho contas de poupança, pôr as minhas contas em ordem, fazer o meu fundo de emergência, começar a investir e já estar a ver resultados, quer dos meus investimentos, quer do meu esforço em conseguir rendimentos extra para além do meu trabalho das 9 às 5. A soma de tudo isto está a permitir-me amortizar com alguma regularidade o meu crédito à habitação. Às vezes, 1.000 euros por ano, 2.000 euros por ano podem fazer uma diferença gigantesca, quer na mensalidade, quer no tempo de liberdade que vai ter. Por exemplo, eu fiz só esta conta muito simples. Eu pagava normalmente 500 euros de mensalidade. Assim que eu me vir livre do meu crédito à habitação, é como se eu recebesse um aumento no meu trabalho de 500 euros por mês líquidos. E se eu somar o seguro de vida associado ao crédito à habitação, ainda passa para mais. Só o simples facto de eu estar a amortizar faz com que eu, em vez de estar agora a pagar se calhar 150 ou 170 euros por mês só de seguro de vida, estou a pagar apenas cerca de 40 euros. Portanto, não se esqueça também dessa ferramenta de investimento que não lhe põe dinheiro no bolso, mas que lhe deixa dinheiro na conta para gerir como muito bem entender, melhorando a sua qualidade de vida e da sua família e, eventualmente, essa diferença que não vai estar a pagar ao banco é dinheiro que vai pôr a investir e a ganhar dinheiro para si. Isto é absolutamente essencial. É verdade que pode pôr o seu dinheiro, em vez de amortizar, pode investi-lo e ganhar mais do que os juros que está a pagar ao banco? Sim, pode. Mas digo-lhe muito sinceramente, até hoje, nunca conheci ninguém que tivesse liquidado o seu crédito à habitação e que se tivesse arrependido de o ter feito. E eu vou chegar também a essa fase. E se eu me arrepender no futuro, daqui a 5 anos, também vos direi que estou arrependido e que não o devia ter feito. Mas eu estou convencido que vou sentir uma liberdade, uma paz tão grande, mas tão grande, que eu farei uma festa para comemorar a minha libertação desta prisão que é um crédito à habitação. Espero ter respondido à sua pergunta. Falei-lhe só de várias ferramentas, mas esqueci-me de uma coisa muito importante, que é, voltando ao princípio, não é só fazer um PPR ou fazer um ETF e deixá-los crescer. É muito importante que esses valores, dentro de cada uma dessas ferramentas, se multipliquem. Ou seja, não é por ter 2 ou 3 ou 4 mil euros numa destas ferramentas que já atingiu os seus objetivos. Não, pelas minhas contas, para conseguir retirar, quando se reformar, destes investimentos, retirar, por exemplo, 400 ou 500 euros por mês para viver melhor na sua velhice, vai ter de ter lá 100 mil ou 150 mil euros. Porque nós, à partida, vamos viver cerca de 20 anos depois da nossa idade da reforma. É o que dizem as estatísticas, vale o que vale. Portanto, podemos viver mais um ano ou mais 30, não sabemos, podemos até nem chegar à idade da reforma. Mas pronto,
prepara as suas contas para 20 anos após a reforma. Portanto, 500 euros vezes 12 meses, vezes 20 anos, dá aos tais cerca de 100 mil euros. Portanto, se forem 2 pessoas, estamos a falar de 200 mil euros. Se quisermos ajudar os nossos filhos, se calhar estamos a falar de 300 mil euros. Portanto, é desta ordem de valores que eu acho que as famílias normais, com rendimentos normais, de 1.200, 1.300 euros, eu sei que muitos de vocês estão a dizer que isso não é um rendimento normal. Eu estou a dizer-vos que, estatisticamente, é um rendimento normal. Estes valores ganham-se facilmente em Portugal, tendo algumas habilitações profissionais. E mais do que isso até, e malta nova então, conheço muita malta nova a sair da universidade e a ganhar 2.000 e 3.000 euros por mês. Novas tecnologias, multinacionais, etc, etc, etc. Portanto, não pensem que não é possível. É possível. E podemos falar sobre isso noutro episódio. Portanto, a sua intenção deve ser não apenas diversificar para se proteger, mas que, em média, a soma de todas as suas ferramentas rendam líquidos, em média, 7% ao ano. Com 7% ao ano, de poucos em poucos anos, com o efeito dos juros compostos, consegue duplicar as suas poupanças. É a regra dos 72. Há um episódio sobre isso lá no princípio do podcast de Contas de Poupança. Portanto, tente equilibrar isso, diversificação sim, mas reforços mensais e relevantes que lhe permitam, usando simuladores, ter uma expectativa de atingir o seu objetivo, o objetivo familiar, daqui a X anos. Trace uma estratégia, modifique ao longo do tempo, se possível amplie essa diferença, e eu acho que esse é o caminho mais equilibrado, inteligente e que exige menos esforço financeiro, mental e emocional, reduz a ansiedade financeira, e eu acho que será a forma mais simples de nós atingirmos esses objetivos. Bem, este episódio foi longo, peço desculpa por isso, mas já sabem que eu gosto de falar sobre estes temas. Não se esqueça de enviar as suas perguntas em áudio para o 927753737, subscrever este podcast, partilhá-lo com outros, dar as estrelinhas que entender, seguir todas as dicas diariamente em contaspoupanca.pt. Juntos vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Saber é poder. Muito obrigado, boas poupanças. Muitas vezes perguntam-me: Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do AtivoBank. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. AtivoBank simplifica.